Então, bom dia, pessoal. Eu queria me apresentar primeiro. Meu nome é Adriana Dupita, eu sou economista da Bloomberg Economics para Brasil e para Argentina. Estou no mercado faz mais tempo do que eu gostaria de admitir, mas as rugas já revelam, né? Então, essa de fato não é a primeira crise que eu observo do ponto privilegiado ou não de macroeconomista, né? Eu queria hoje, eu fui convidada pelo pessoal para fazer a mediação dessa conversa, que promete ser muitíssimo interessante, e vocês já viram a gente conversando aqui sobre como vai ser a organização, mas lembrando a quem não tinha entrado ainda, a ideia é a gente pegar esses excelentes profissionais que estão aqui juntados para conversar sobre o tema de mudança de modelo de negócios, uma mudança ágil de modelo de negócios em meio a uma crise que acho que todo mundo que está conectado vai concordar, é absolutamente sem precedentes, né? E não só sem precedentes por conta do efeito econômico dela, mas também pela natureza dela, que é uma natureza muito peculiar e que enfim, ninguém nas nossas vidas profissionais enfrentamos alguma coisa nem um pouco parecida, né? Então, esse ineditismo da crise exige uma agilidade na resposta das empresas. E olha só o timaço que foi reunido aqui, todo mundo com certeza já conhece, já viu as bios deles, mas eu tenho o prazer de apresentar o Marcelo Lombardo, que vai dar um tchauzinho aqui para a gente, é fundador e CEO da OMI, plataforma de gestão em nuvem, número 1 para pequenas e médias empresas, é empreendedor também em Endeavor e membro dos conselhos das empresas G-Click e Confer IR. Falei direito, Marcelo? Pronunciei direito? Falou. Só a última é conferir, mas tá tudo certo. Mandou super bem, Conferir ficou mais legal ainda. Bom, o Edson Rigonati é fundador e sócio da Astela Investimentos, fundo de venture capital que investe capital, cultura e capacitações em empresas de empreendedores determinados a mudar o mundo, construindo empresas extraordinárias, incentivando a criação de valor social e a inovação. Com mais de 30 anos de mercado, peraí, não é possível, mas com mais de 30 anos de mercado, o Edson integra o conselho de empresas como Resultados Digitais, OMI e QuickSign. E o Vitor Magnani também é especialista em inovação em relações institucionais e fundador do Instituto Startups, rede que conecta governo, academia e empresas. Atualmente, ele é o Head de Public Affairs da LOG, quem não conhece a LOG, né? É presidente da ABO2O, é isso mesmo? E, além disso, é coautor do livro O Mundo Quase Secreto das Startups. Bom, vocês devem ter percebido que a gente fez uma pequena lista de voluntários de livre e espontânea pressão aqui para ver quem é que começava e foi sorteado o Edson Rigonati, que vai começar, e eu vou pedir para cada um deles falar uns 5 minutos sobre como, do ponto de vista da experiência profissional deles, que é bastante ampla e muito especializada nesse tema de empresas que precisam fazer adaptação precisam ser inteligentes na gestão dos seus negócios, como que a experiência deles, do ponto de vista dessa experiência, eles enxergam o momento atual, não só de crise econômica, mas também a crise sanitária e o que isso tem de impacto na vida das empresas. Então, os primeiros 5 minutos são do Edson Rigonati. Obrigado pela introdução, Adriana. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Edson, sócio da Astela, e acho que é importante eu caracterizar um pouquinho da minha personalidade e meu papel, né? Ou seja, eu tenho uma personalidade positiva, otimista, e sou investidor de longo prazo, né? Então, acho que a beleza do Venture Capital é que o Venture Capital ele não tenta prever o futuro, ele tenta criar o futuro. Então, eu venho, né, de um papel social de quem está criando o futuro. E com muito respeito pelo momento que a gente está vivendo, pelo sofrimento econômico e social que muita gente está passando, eu acho que o que a gente está vivendo é um momento único na história da humanidade, muito positivo. A humanidade dá saltos quânticos depois desse tipo de situação, né? A peste negra, a febre espanhola, a Segunda Guerra Mundial. Isso não elimina todos os males que essas situações provocam, né? Mas no agregado, a gente sai muito melhor desse tipo de coisa. Acho que essa é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem que se preocupar mais com o outro do que com a gente mesmo, né? Então, isso vai causar mudanças psíquicas muito profundas nos seres humanos. E acho que a gente está passando por mudanças, a aceleração de mudanças comportamentais que já vinham acontecendo, que
favorecem assimetricamente o mundo da tecnologia, né? Então, a gente está vivendo uma mudança radical do trabalho. O trabalho nunca mais vai ser o mesmo, né? Talvez a gente não vai ser remoto, mas nunca mais vai ser igual ao que era antes. Educação nunca mais vai ser a mesma. As crianças, professores, nunca mais vão viver como viviam antes. Entretenimento nunca mais vai ser o mesmo. A saúde nunca mais vai ser o mesmo. A logística de última milha, e o Vitor vai poder falar disso aqui, nunca mais vai ser a mesma. E os serviços financeiros nunca mais vão ser o mesmo. Então, o mundo mudou, na minha opinião, mudou para muito melhor. E, de novo, entendendo que cada empresa, cada pessoa enfrenta essa situação de uma maneira diferente, né? Dão mais sorte porque está pegando o vento a favor dessas 6 mudanças, outros estão pegando os ventos contra, porque estão justamente na contramão disso tudo. Todo mundo tem que se readaptar para tudo isso, né? Tanto quem deu sorte, quem deu azar. E acho que a beleza do que a gente vai falar isso aqui é como lidar com a sorte e o azar nesse momento e aproveitar o melhor possível. Muito bacana. Eu fico aqui com o que você falou, adorei sua abordagem positiva, eu acho que a gente tem que ser mesmo. Algumas coisas me chamaram a atenção. Eu gostei muito da sua menção à preocupação com o outro, e de fato é isso mesmo, né? Do benefício assimétrico para empresas com tecnologias e da mudança do mundo para melhor e para sempre. Que ótimo. Bom, então agora a gente vai passar para o Marcelo. Marcelo, como que você fala? O que você acha desse momento atual? Vamos lá. Bom dia, Adriana. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. A minha profissão é ser otimista também, tá? E sempre buscar saídas. Então, óbvio que o Rigonati falou. O Rigonati é o nosso mestre Yoda, né? Então, o que ele falou está falado. Eu vou tentar não repetir nada do que ele falou, tá? Eu acho que a partir do momento que bateu essa crise nas empresas, e só tem 2 tipos de empresa, né? A que a crise já bateu forte e que ainda vai bater, né? Porque essa é uma crise com efeito dominó. Quem fala que não sentiu o reflexo dela, só não chegou a sua vez ainda, tá? Porque ainda isso está nos seus clientes ou nos clientes dos seus clientes, mas já vai chegar em você. Então, isso é algo que com certeza afeta absolutamente todo mundo. E a primeira recomendação que você tem de qualquer advisor, de qualquer contador, de qualquer consultoria cuide do seu caixa, né? Tome cuidado para você fazer com que o seu negócio sobreviva a essa crise. Isso como primeiro movimento está absolutamente perfeito. Você tem que cortar todos os custos, você emagrece a empresa, você se realinha para esse momento, e assim E isso completa demais o que o Edson falou, né? Porque uma vez que você emagrece, dificilmente você quer voltar ao estado anterior, né? Então, essas mudanças feitas na estrutura da empresa, muito provavelmente você cortou despesas que são receitas de alguém, tá? E por isso que eu digo que é um efeito dominó a coisa. Mas, muito provavelmente, depois que acabar essa crise, você não vai retomar exatamente como você era. O mundo que a gente vai encontrar lá na frente é muito diferente do mundo que a gente deixou para trás. É mais fácil dizer que aquele mundo que a gente deixou lá atrás com a crise, ele nunca mais vai existir. Ele acabou, aquele mundo. Então, também a ideia de simplesmente você adequar seus custos para passar por essa fase e depois reconstruir o seu negócio ou retomar a atividade, como muita gente está falando, temos que pensar na retomada. Gente, não vai dar certo, porque na hora de retomar, o público não é mais o mesmo. As pessoas elas mudam por amor ou por dor, né? Então, aquela pessoa que era resistente com o e-commerce, hoje em dia, ela não teve outra opção, ela teve que ir para o e-commerce. E, de repente, olha só, ela gostou da experiência. Será que ela vai ser aquele mesmo consumidor de shopping que ela ia antes? Aquela pessoa que falava eu conheço muita gente que falava assim, olha, aprender comigo é só em sala de aula. Para mim, o que dá certo é isso, não adianta nenhum curso à distância, nem esse tipo de coisa. Então, de repente, você não tem outra opção e as aulas estão sendo feitas online e os meus moleques estão fazendo cultura inglesa com aulas online e, de repente, isso está dando certo, né?
E será que depois eles vão querer voltar a ter aquelas aulas presenciais? Ou a própria... Será que vai ter sentido a escola ter uma sede do tamanho que ela tem? Então, essa retomada ela tem que ser precedida por um ajuste na estratégia da empresa em direção a como o mundo vai se encontrar depois dessa crise. Você não pode perder o tempo dessa crise falando assim, eu vou para a minha caverna hibernar, esperar passar o inverno, para depois, quando acabar o inverno, eu sair da minha caverna e retomar a minha atividade de caça. Se você tomar essa atitude, muito provavelmente você vai ser pego pelo darwinismo, né? O darwinismo vai te atingir, porque esse tempo fundamental para você tomar as medidas de ajuste estratégico na sua empresa para se adaptar para essa nova realidade que nos espera, você está jogando no lixo, ficando encolhido dentro da sua caverna, hibernando. Você tem que aproveitar esse momento para criar todas as mudanças no seu modelo de negócios e no seu business de forma a ser alguém apto a competir no mundo que nós vamos encontrar depois dessa crise, que com certeza é um mundo muito mais digital e um mundo muito mais que vai dar muito mais valor a cada real, tá? Coisas que a gente saía gastando e criando estruturas, etc. Hoje, depois de um mês e pouco de crise, eu olho para trás e falo, cara, como que eu gastei nesse troço? Eu sou um maluco. Eu gastei o dinheiro do Edson Rigonati errado. Coisas que a gente vê assim, que a gente toma consciência hoje, que você vai claramente, eu nunca mais vou ser como aquele cara que eu era há um mês e pouco. Eu não acreditava em home office. Depois que nós botamos 450 pessoas em home office 3 dias e tudo continuou funcionando, eu mordi minha língua, e tive que aprender com isso daí. Mas, como eu disse, pelo amor ou pela dor, o ser humano tem que aprender e está aprendendo. Então, por isso que é tão fundamental a gente usar esse precioso tempo para rever o nosso modelo de negócio e não simplesmente se encolher e esperar passar o inverno. Muito bom. Fiquei com várias coisas bacanas aqui do que você disse. O darwinismo é implacável, né, Marcelo? E eu também compartilho com você essa visão de que as empresas não podem perder tempo, tem que aproveitar a oportunidade que, enfim, pelo amor ou pela dor chegou e elas precisam se ajustar na direção da mudança. De fato, esse mundo... Eu estou em home office faz 6 semanas, com todas as dificuldades que isso tem. Tem algumas coisas desse home office que eu quero incorporar para a minha vida pós-pandemia, que eu espero que chegue logo, né? Bom, e agora então a gente passa a palavra para o Vitor, que além de representar empresas, tem ainda, né, representa a Log, que é uma empresa que no final das contas, eu imagino que tenha tido um aumento no volume de negócios num momento como esse, né, Vitor? O que você pode dizer para a gente? Existem curvas, tá? E então é um movimento oscilante. Como vocês estão salientando agora no começo, que pequenos empreendedores devem se adaptar, nem todos estão se adaptando. E veja, assim como a Log e outras plataformas que conectam de um lado o usuário, do outro lado produto e serviço, elas operam em rede. Em rede não significa necessariamente que ela opera com internet, embora todos operam com internet, mas sim trabalham num regime de colaboração, cocriação em ecossistemas e comunidades, ou seja, se um desses elos não está bem, a cadeia inteira não está bem. Não adianta eu ter um aumento do número de pedidos se eu não tenho, de fato, a outra ponta produzindo para, de fato, isto ser entregue, tá? Mas dando um passo atrás, já respondendo essa sua pergunta, enfim, obrigado pela apresentação e a presença de todos. Atualmente eu presido essa associação, que é Online to Offline, que parece um palavrão, mas é o gênero que maior contempla as espécies que envolvem esse tipo de conceito, que eu já salientei, que são essas plataformas que conectam essas duas pontas, usuário, prestador de serviço ou produto do outro lado. São plataformas que cresceram demais no Brasil e no mundo. No Brasil, são boa parte dos unicórnios que a gente tem, justamente porque a gente é um país
de micro e pequenos empreendedores que respondem por mais de 50% das carteiras de trabalho assinadas, ou seja, o grupo é o maior empregador do Brasil, e por isso que aqui a gente tem esse terreno fértil para desenvolvimento dessas plataformas. E aí esse conceito, que é um conceito simples, é utilizado por Airbnb, para o Uber, para plataformas de alimentação como o Rappi, de transporte, como a Log, Mercado Livre, todas elas operam com este conceito. É um conceito de conexão, eles são grandes intermediários digitais, tendo em vista esse modelo, e no Brasil prosperou bastante, porque a gente também tem milhões e milhões de habitantes. Fora isso, não sou propriamente um observador do ecossistema, porque eu atuo na Log hoje, mas já passei pelo iFood e também fui consultor aí do Google, Facebook e outras. Além disso, eu presido o Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio, aqui em São Paulo. Então, a gente sabe e verifica no dia a dia quais são as principais dores que envolve essa adaptação que já foi citada aqui. Essas plataformas que fazem esse tipo de conexão e que elas já nascem digitalmente, além de ter essa característica de operar em rede, elas também diminuem muito a simetria de informação. Isso, para usar um jargão econômico, mas traduzindo em miúdos, é o seguinte: cada um sabe aonde o sapato aperta. Então, no final do dia, a gente diminui essa simetria de informação, oferecendo mais informações para o consumidor e também para o seller. Então, ele consegue comparar e verificar e otimizar a escolha dele. Tá? Para falar um pouquinho só dessa primeira apresentação sobre possíveis mudanças em relação a comportamento e também nos negócios, eu vou abrir um primeiro parênteses. O primeiro parênteses que eu falo, que eu cito aqui tem muito futurólogo por aí que tenta prever futuro e mais do que erra, do que acerta. Vamos tentar trazer para o palpável aqui. Recentemente eu assisti de novo o De Volta para o Futuro no Netflix. Cara, em 1990, que é o terceiro filme do De Volta para o Futuro, o primeiro foi em meados de 1984, ou 4, 5. Eles imaginavam que em meados de 2015 a gente ia ter carro voador, skate voador, ia ter publicidades em holograma que saltam na nossa frente. E nada disso aconteceu. Tá? Eu também estou verificando e participando de diversas conversas que eu estou vendo algum tipo de movimentação nesse sentido, de tentar jogar lá na frente, né? Como se fosse uma mãe de Ná profissionalizada, né? Eu pego aqui minha bola de cristal e eu falo, bom, eu acho que vai para lá, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, na análise dos carros autônomos. Os carros autônomos, eles já são uma realidade, certo? Ele já existe, certo? Por que ele não entra nas cidades? Porque o mundo real, ele impõe uma complexidade muito maior do que simplesmente a tecnologia, né? Como colocar um carro autônomo em estradas esburacadas, com as pessoas cruzando a faixa de pedestre fora do local onde é designado. Então, existe uma série de situações que faz com que isso não seja, de fato, implementado. Por outro lado, a gente já tem grandes exemplos de processos de digitalização que já vinham acontecendo, ou seja, já temos ingredientes, resultados observáveis, que vão ser intensificados agora pós-pandemia e durante a pandemia, né? Eu vou dar um exemplo. O meu filho tem 2 anos e meio, tá? Desde 1 ano, ele adora galinha pintadinha. Eu não sei se todo mundo aqui sabe da história dos produtores da galinha pintadinha, mas eu vou resumir aqui.
São dois caras, dois músicos, que criaram esse produto que hoje, enfim, deixa toda criança a maioria das crianças muito feliz. As crianças viram verdadeiros zumbis, eles batem palma e sorriem. E eles levaram esse produto para a Rede Globo. A Rede Globo viu aquele produto e falou: pô, uma galinha que canta toda vez a mesma música, irritante, não tem espaço aqui na grade, dentre os nossos canais, sai daqui. Eles pegaram esse produto e colocaram numa plataforma de streaming ou de over the top, nomes pomposos, mas é YouTube, esse tipo de coisa. Nessas plataformas, eles conseguiram uma escala que talvez, e uma penetração que talvez a TV antes não tinha, tá? Antes da restrição da pandemia, porque agora, durante as restrições, os números do Ibope para a televisão só têm aumentado. Mas em condições normais de temperatura e pressão, não haveria tanta penetração como teve no YouTube. Eu quero crer que algum pai engajado deve ter visto aquele produto, viu a felicidade do filho e deve ter compartilhado no grupo de WhatsApp de pais engajados. E aí um pai foi compartilhando com o outro, até que este produto hoje, além das milhões de visualizações, ou seja, que ele ganha por meio dessas visualizações do YouTube, ele é um dos produtos mais licenciados para o público infantil. Veja, quanto tempo que a Turma da Mônica levou para chegar nesse patamar de licenciamento. O Maurício de Souza está com o dedo até torto de tanto desenhar. E num curto espaço de tempo, a gente vê um produto infantil tendo esses resultados próximos ou iguais, em determinada medida até superior, a um produto que vinha sendo desenvolvido por décadas. Então, esse é um exemplo do processo que a gente vai verificar durante e depois da crise, porque ele já vinha acontecendo. Então, acontece que nesse momento a gente vai intensificar esse processo de digitalização. Só para vocês terem uma ideia, a penetração do comércio eletrônico no Brasil é de 6%. Ou seja, a gente tem só 6% de comércio eletrônico, considerando o comércio como um todo. Na China, obviamente que quando as pessoas citam a China, sempre é algo à parte, porque as taxas chinesas sempre são muito elevadas. Mas como eu estou trabalhando com percentual, faz sentido citar. Na China, a penetração do comércio eletrônico é de 40%. Então, a gente tem um caminho muito grande ainda a percorrer e, nesse aspecto específico, a gente vai observar uma intensificação. Muito obrigada, viu, Vitor? Muitas coisas bacanas que você falou. Não sei se vocês viram um meme que saiu esses dias sobre o Back to the Future, que o professor vira para o Marty e fala: Marty, não importa o que você faça, não vá para 2020. Eu compartilho o sentimento, que ano complicado que a gente está vivendo, embora esteja trazendo muitas oportunidades de aprendizado no final das contas, né? Bom, eu vou falar mais algumas coisas, mas antes eu queria falar para todo mundo que está participando, por favor, usem o chat para passar perguntas para a gente, para os nossos participantes, que a gente vai tentando encaixar no meio da conversa, tá bom? Não fiquem tímidos, todos podem fazer suas perguntas. Bom, deixa eu dar o meu pitaco aqui de macroeconomista, né? Eu acho que todas essas coisas que vocês falaram no microcosmos das empresas são absolutamente pertinentes e elas se encaixam num cenário um pouco mais complicado que eu, como macroeconomista, tenho visto nesses tempos, né? Porque, de fato, a gente tem uma junção de crise sanitária com crise econômica que colocam para o formulador de política econômica uma situação extremamente complicada, né? Porque todo mundo está muito consciente, ou pelo menos vamos dizer assim, todo mundo deveria estar muito consciente, principalmente os policymakers, desse efeito dominó, que já foi mencionado aqui, e das enormes dificuldades do fato de que você tem ainda uma baixa penetração, como o Vitor mencionou, do
comércio eletrônico e que, portanto, sem fazer uma transformação mais rápida, isso precisa acelerar, que não necessariamente você tem infraestrutura para isso, que não necessariamente as empresas, como o Vitor também falou, os elos estão bem ajustados, né? Então, tudo isso deveria estar na prancheta do formulador de política econômica e não necessariamente está, né? A grande verdade é essa. Eu acho que existem algumas camadas de preocupação de curto prazo, né, que vale a pena a gente pensar. Em primeiro lugar, existe a questão da quarentena, que é a única coisa que a gente conhece com base na experiência de todos os outros países e considerando o que falam os epidemiologistas e o que falam, enfim, o que se sabe sobre na ciência, sobre a transmissão e o processo de tentar curar as pessoas. Você não cura do vírus, né, mas você evita que tenha complicações. Enfim, tudo que a gente sabe hoje é que a única coisa que a gente tem à nossa disposição é mesmo a quarentena, né? E isso muda a forma como nós interagimos como seres humanos, né? Mas também tem um efeito econômico muito importante que deveria vir do lado, principalmente, da renda. A renda das pessoas, que no Brasil são 40 milhões de informais, estão todos os dias nas ruas tentando fazer com algum tipo de trabalho, seja Uber, seja vender, como o exemplo que eu sempre dou, né, da moça que vende o bolo com um cafezinho na porta do metrô para o trabalhador que está indo de manhã para o trabalho. Tem 40 milhões de pessoas nessa circunstância, você tem várias empresas, você tem vários trabalhadores formais, e como bem mencionou o Vitor, mais de metade das carteiras assinadas no Brasil são, de fato, de pequenas e médias empresas, e a gente tem pequenas e médias empresas que representam cerca de 27% do PIB e que tem muito mais dificuldade de caixa do que uma empresa grande, tem muito mais dificuldade de acesso a crédito do que uma empresa de tamanho maior. Então, quando você coloca, se fosse simplesmente uma crise como a de 2008, você joga liquidez, joga dinheiro no mercado e você resolve o problema. Começa a aumentar gasto público, nessa hora não é nem para discutir isso, eu sou uma super fiscalista, mas esquece déficit público por enquanto, não é a nossa principal preocupação. Enfim, seria mais fácil, né? O grande problema que eu acho com essa crise é que é um ponto que todos vocês mencionaram de alguma forma, né? Que é a ideia de que a gente tem uma combinação de, primeiro, uma mudança de renda das pessoas, então o negócio de todo mundo, não vou dizer que todo mundo vai encolher, mas todo mundo vai ter que se ver com alguma forma diferente de gerar receita, porque talvez não tenha os mesmos clientes de antes, ou tenha que facilitar a forma como esse produto ou esse serviço vai chegar na mão desses clientes. Todo mundo vai se ver com uma questão de ajustar suas estruturas, porque, de fato, eu concordo com o Marcelo, muita gente vai passar, talvez não imediatamente, mas muitas coisas que hoje a gente faz, hoje não, né? No pré-pandemia a gente fazia presencialmente, como uma reunião como essa, como as várias reuniões que eu já fiz bate e volta no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, só para fazer uma reunião, acho que esse tempo acabou, né? Então, a gente vai ter uma mudança na circulação das pessoas. E eu acho que o que é mais complicado é que no curtíssimo prazo, essa mudança de comportamento não tem nada que o governo possa fazer a respeito. Você pode autorizar as pessoas a voltarem ao trabalho. Você não pode forçar as pessoas a consumirem. Eu não vou sair de casa enquanto o pico da pandemia não tiver passado. Essa que é a questão. Ninguém vai fazer esse tipo de coisa. Então, diante de um contexto como esse, é extremamente complicado porque a ajuda que o governo dá, ela parece que está sendo bem formulada, mas ela não está sendo necessariamente bem executada e não está chegando nas empresas. Essa é uma impressão que eu queria ver do ponto de vista das empresas com quem vocês conversam ou que representam, né? E para não só empresas, mas também as pessoas físicas. Mas eu queria começar perguntando para o Marcelo também, especificamente, seu caso específico, você estava mencionando aí a história de colocar 450 pessoas para trabalhar em casa, mudar a forma como você mira nos os clientes, né? Então, você passou recentemente por uma adaptação muito rápida do seu modelo de negócio para esse momento de crise. E aí, que dica que você daria para alguém que precisa fazer a mesma coisa, que está na sua situação? Que tipo de conhecimento, insight, percepção foi válido, foi útil e que você acha que as pessoas poderiam incorporar, aprender com a sua experiência? Olha, eu acho que uma das primeiras coisas, Adriana, você já ouviu falar aquele papo de que
mudança sempre é bom? Então, sempre é bom para os outros, né? Para os outros. Para a gente, normalmente não é tão confortável. E o que, no nosso caso, assim, a gente observou é que não houve uma chuva de cancelamentos, talvez mesmo porque o software que a gente oferece é algo muito essencial para a vida das empresas, né? É o software que faz a gestão financeira, a emissão de notas fiscais. Então, é um software que faz parte do conjunto de sistema operacional da empresa. Então, legal, não teve um grande volume de cancelamentos, não foi nada diferente do que normalmente é. Por outro lado, novas vendas para pequenas empresas despencaram, porque a gente percebeu que essa pequena empresa ela é a mais afetada. Óbvio, tem alguns quinais que a gente identifica, algumas atividades, vamos dizer assim, que a gente identifica como mais resilientes, algumas atividades de serviços, principalmente na área de TI e telecom, eles são mais resilientes, mas se a gente olhar alguns outros, como, por exemplo, varejo, a gente percebe queda de 78% na receita gerada. Então, essas empresas elas tendem a assinar menos. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é, legal, como eu readapto o meu negócio? Para quem que o meu negócio pode ser vantajoso agora? Ou será que a minha proposta de valor como um todo faz sentido para esse novo cliente que eu estou tentando ir atrás? Como eu digo assim, é fácil de você falar assim, para uma loja que está fechada de shopping há 1 mês e meio, cara, você tem que se reinventar no e-commerce. É fácil falar, né? É fácil falar para o restaurante que está fechado, cara, você tem que se reinventar no delivery. E o cabeleireiro? O que vai fazer? Que tipo de coisa? E as academias? E vários outros negócios que estão realmente no... É difícil de você pensar, mas o fato é que sempre tem um jeito. Qual é esse jeito? Eu não sei. Depende de cada business, de cada negócio. No nosso, o que a gente identificou? Que essa empresa que perdeu 70% da receita, ela não vai fechar uma assinatura, não vai assumir uma nova despesa agora. Mas isso vai melhorar a eficiência operacional. Cara, se eu tiver que trabalhar o dobro para economizar R$300, eu vou trabalhar, né, nesse momento. Então, o que a gente pode fazer por esse cliente nesse momento? Cara, nesse momento, eu habilito de graça para você o sistema, lá na frente a gente conversa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fortalecer as pequenas empresas, porque elas realmente são 54% dos empregos com carteira assinada, 100% dos sem carteira assinada, que é mais uma imensidão gigantesca, e só 27% do PIB. Sacou o problema? Metade das pessoas, 1/4 da grana. É a parcela mais frágil e a parcela que, se a gente tornasse mais produtiva, né? Porque o faturamento médio, pré-crise esse número, o faturamento médio de uma PME no Brasil são de ridículos $37 mil por ano. A mesma PME nos Estados Unidos é $182 mil por ano, é 5 vezes a diferença do que com a mesma estrutura você gera de receita. Então, esse é um ponto que, se a gente conseguisse mover o ponteiro no Brasil, a gente transformava isso aqui em primeiro mundo muito rápido, porque a grande força está nas pequenas empresas, então, primeiro que tem que ser salvo. Mas, agora olhando para dentro, para o meu negócio, mas como que eu vou fazer novas vendas? Então, qual foi a nossa linha de raciocínio? Qual a proposta de valor que no mercado hoje faz sentido? Redução de custo. Então, se você falar, vamos ganhar eficiência operacional, legal, mas depois a gente vê. Cara, você quer transformar R$500 mil por ano em R$20 mil? Opa, você chamou minha atenção. Então, redução de custo faz sentido. Para nossa plataforma, uma plataforma feita inicialmente para pequenas e médias empresas. Mas para quem a gente significa redução de custo? Para os caras que estão no andar de cima, né? Empresas um pouco maiores que estão rodando hoje com aqueles sistemas dinossauro instalados no CPD, né? E gastando fortunas com esse tipo de sistema. De repente, se ele migra para uma plataforma mais leve,
é uma redução de custo e pode ser até um ganho de eficiência. Então, o nosso trabalho foi o quê? Pivotar a nossa ação comercial para buscar novas vendas em empresas maiores. E isso está começando a dar resultados muito legais. A gente está vendo empresas que antes não atendiam a gente. Se a gente fosse bater na porta dele e falar assim, cara, você quer trocar esse seu sistema dinossauro para um sistema na nuvem muito mais moderno? Ele falava assim, cara, de jeito nenhum. Olha, eu fiquei 1 ano implantando aquele sistema XYZ, gastei R$300 mil, R$500 mil para implantar aquilo, ainda não está 100%. Na virada, eu fiquei 1 semana sem emitir nota, foi um caos. Agora, enfim, está funcionando mais ou menos, deixa aquele bicho quieto lá, eu tenho outras prioridades para cuidar. Mas aí vem a crise e todas as prioridades viram de cabeça para baixo do dia para a noite. Tá? E aí essa redução de custo vira a prioridade número 1 e aí a gente tem uma chance. Então, essa foi a nossa visão estratégica para remodelar o business e para abraçar uma nova fatia que nós não tínhamos condição de entrar antes da crise, porque não era a prioridade do cara. Então, no shortlist mental daquele gestor de empresa um pouco maior, não estava, vou trocar meu RP dinossauro por um RP na nuvem mais fácil. Não estava, né? No shortlist, não adiantava tentar enfiar. Né? De repente, agora com a crise, a gente ganhou uma oportunidade de ampliar o nosso range de ação e incluir também empresas maiores que antes não eram atingíveis. Então, a gente está sendo, de certa forma, oportunista com a crise, buscando conquistar, abrir o nosso foco também para uma faixa de empresas que a gente não conseguia endereçar por questões que não são relacionadas a produto, são relacionadas ao histórico dessas empresas, né? O histórico dessas empresas com tecnologia. Então, isso foi um exemplo, né, mas é muito particular do nosso caso, que numa primeira olhada você fala, cara, não tem jeito. Jura que você vai tentar chegar naquele dono de restaurante que está fechado, que está com 80% da receita a menos e convencer esse cara a adotar um software de gestão ERP agora, né? Não vai rolar. Eu acho que isso que você falou, Marcelo, ilustra muito um ponto que, enfim, eu conheço diversas empresas que eu conto no meu trabalho como economista, e que nas discussões sempre surgem, né? Que, em primeiro lugar, um bom negócio precisa entender bem qual é o seu cliente. Isso acho que você fez muito bem, né? De entender que o pequeno não vai ter condição de pagar e você está dando a sua contribuição para a sociedade ao abrir o seu produto para ele, porque ele não vai mesmo ter condição de pagar agora, não é a prioridade. E que existe um espaço, a crise gera uma oportunidade para uma empresa maior que antes não estava na tua mira, né? E para essas empresas, eu acho que tem uma questão, que é uma tecla que eu sempre batia nas reuniões que eu fazia com as empresas ao longo das inúmeras crises que eu cobri nesses últimos 24 anos, né? Que não é sempre sobre redução de custo, mas é sempre sobre redução inteligente de custo, né? De gestão do... Por exemplo, quando a gente está falando principalmente de pequena e média empresa, né, esses 27% do PIB, eu lembro de ver estatística, mas eu não lembro exatamente o número, mas a vasta maioria disso é pela própria natureza do que é uma pequena e média empresa, vasta maioria é do setor de serviços. E aí eu sempre lembro para empresas nesse sentido. Se você é uma empresa do setor de serviços, o que é a sua proposta de valor? O que ela envolve? Ela envolve serviço, que depende de quê? De tecnologia e de pessoas. Onde é que você não pode cortar? Em tecnologia e em pessoas, em atendimento. Então, o corte inteligente não é necessariamente cortar pessoas, né? Ou, pelo menos, não cortar as pessoas simplesmente com base em quem ganha mais ou quem ganha menos, porque existe uma preocupação de que você saia da crise melhor do que você entrou, né? Mais produtivo. E isso, do ponto de vista macro, é importante, porque como o setor de serviços é mais de 2/3 da economia brasileira, se você não permite, né? Se você não dá oportunidades para que as empresas de serviço
ganha em produtividade ao longo do tempo, a produtividade agregada do Brasil, que é, ao fim e ao cabo, que determina se vamos ser ricos ou vamos ser pobres como nação, essa produtividade vai ter uma limitação muito severa. Então, uma das minhas grandes preocupações nessa crise é se, por falta de acesso a crédito, por falta de acesso a liquidez, talvez por falta de experiência, né? Às vezes por falta de inteligência prévia de negócios, né? Se a gente vai acabar matando no nascedor, ou às vezes matando empresas já bem estabelecidas, mas que teriam a possibilidade de levar o setor de serviços para uma produtividade maior. Se não vai rolar, já que o Vitor usou informação assimétrica, eu vou me dar o direito de usar outro jargão econômico. Se não vai rolar, seleção adversa nessa história, né? E aí eu acho que um dos players de mercado que tem um papel na seleção dessas empresas, de evitar que a seleção adversa aconteça, é justamente gente como o Edson, que no papel de financiador, de investidor com olhar no longo prazo, consegue identificar empresas que têm um grande potencial de geração de valor e que com ajustes aqui e ali podem podem sobreviver não só à crise especificamente, mas sair dela mais forte, ou mesmo na ausência de crise conseguir ir para frente. Então, o que eu queria perguntar para o Edson no final das contas, Edson, da tua expertise, quando você olha hoje para uma empresa, o que precisa ter uma empresa que vai sair dessa melhor do que entrou, ou pelo menos vai sobreviver e depois conseguir ficar melhor, né? A palavra do dia é sobrevivência, sanitária ou econômica. Então, o que você acha? O que é a tua experiência informa? Olha, eu acho que na linha do que o Marcelo já tinha falado, né? Então, o primeiro passo que a gente tomou junto com todos os empreendedores foi estimar o potencial impacto da crise, né? Então, como o Marcelo falou, se talvez não bateu nesse primeiro momento, vai bater em algum momento. Então, o que a gente fez com o Marcelo e todo o nosso portfólio foi o que acontece se cair 25%, 50% e 75% daquilo que você havia planejado por ano. E quais são os gatilhos que você teria que tomar de redução de despesa para se adequar a cada um desses cenários e qual que seria um indicador de que estamos caminhando para aquele cenário, para dar tempo de tomar as medidas certas. Com isso na mão, você consegue ter um mapa, né, do risco, uma gestão de sobrevivência, porque aí você consegue calcular quanto dinheiro em caixa você tem para sobreviver cada um desses cenários. E a nossa orientação foi sempre ter mais de 12 meses de caixa. Se não tem 12 meses de caixa, começa a cortar até ter 12 meses. Tá seguro, sabe que vai sobreviver, vamos partir para o ataque, que é o que o Marcelo fez, né? Vamos procurar vender lenço, né? Porque tá precisando vender lenço. Essa coisa, eu escutei outro dia do empreendedor que eu achei muito legal. Como que eu transformo meu produto em álcool em gel, né? Então, tudo tem que ser álcool em gel hoje em dia. E aí você se prepara para as mudanças de longo prazo, que foram aquelas que eu falei no começo da nossa conversa, né? Então, acho que a vantagem do ponto que eu estou, que a gente está, é que a gente olha para o micro, né? Eu não sei nada do macro, não consigo opinar em absolutamente nada do que você falou, porque eu só consigo enxergar um micro, que é um empreendedor como o Marcelo se virar no meio desse negócio todo, né? E aí, quais são as características, para fechar, acho que é a tua pergunta? Percepção da realidade, né? É nessas horas que você vê quem tem uma percepção acurada do que é real e não se esconde, né, daquilo que pode acontecer. Coragem, porque você tem que ser bruto na tomada de decisão, com carinho, com as pessoas, com os clientes e com todo mundo, mas você tem que ser radical, né, no seu candor de lidar com a situação e tem que estar disposto a aprender, né? Tem que ter uma agilidade de aprendizado fora do comum, fora da curva, para poder sobreviver. Então, acho que são essas três coisas que são muito críticas. Muito bom. E, Vitor, você estava falando antes sobre como num ecossistema todos os elos são importantes e como para funcionar, às vezes você depende de elos que no meio da cadeia não tem todas essas características que o Edson mencionou agora, né? Como é que se faz? Como é que, em termos práticos, o que significa você estar num ecossistema e ter que lidar com esses elos que são mais frágeis e tomar conta desses elos? O que a empresa da ponta consegue fazer? Como que vocês, de maneira colaborativa, conseguem resolver essa situação das empresas que hoje não tem nem a percepção de realidade, nem a coragem, nem
a capacidade, a disposição de aprender, ou falta pelo menos um desses ingredientes? Não existe uma fórmula especial para resolver esse assunto. O que a gente está observando são algumas medidas que algumas empresas estão adotando com o seu próprio ecossistema, com a sua própria comunidade. Então, um exemplo disso é a diminuição do prazo de repasse para esses estabelecimentos. Então, como todos sabem, intuitivamente pelo menos, uma operação de crédito ela costuma ser repassada num prazo médio de 30 dias. Então, algumas empresas estão conseguindo reduzir esse prazo de repasse e até, enfim, diminuição da taxa de comissão. Fora isso, tem toda uma questão de informação que ela é muito importante, seja para o processo de digitalização, que não significa necessariamente só se cadastrar na plataforma, envolve mudanças de comportamento, de cultura e até de preparação da operação. Então, vamos pegar um exemplo de novo aqui. Um restaurante, para ele se adaptar para o digital, não é apenas fechar a porta e vender no digital, não. Existe toda uma preparação desde o momento que o cara recebe o pedido ali no computador, no celular, pode ter um aviso sonoro na hora que está chegando, até o momento em que vai ser embalado aquilo. Eu não posso colocar, por exemplo, uma batata frita num saco de pão. Então, tudo isso ele envolve essa preparação para venda no digital, que é diferente, que também envolve rapidez, envolve uma série de outras circunstâncias. Não à toa, antes desse momento, ou seja, pré-pandemia, a gente já tinha vários estabelecimentos que operavam com portas fechadas. Isso porque você diminui custo dessa forma. Você não tem que ter a mesa, ou muitas vezes você não tem que ter alguns funcionários para atendimento. Você consegue fazer essas otimizações, né? Aí, indo ao encontro do que você citou, sobre o que tem de medida de macroeconomia e também algumas coisas mais micro no sentido operacional e de mudança nesse contexto, durante crise, pós-crise. No macro, a gente vê algumas situações acontecendo que são muito interessantes. Então, a primeira situação a gente está conseguindo, de fato, fazer uma digitalização de maneira muito rápida para o sistema bancário. Então, muitas pessoas que não estavam incluídas no sistema estão sendo incluídas de alguma forma, por meio, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Então, veja, precisou de uma crise para a gente ver essa inclusão no sistema bancário. Porém, por outro lado, a gente vê que na ânsia de injetar bastante liquidez no mercado, então a gente está falando na ordem de grandeza aí de um pouco mais são sempre em ordens de milhões ou bilhões, de 600 bilhões de reais que o Banco Central injetou em 5 bancos, 3 privados, 2 públicos. Esse tipo de movimento, sem levar em consideração, por exemplo, fintechs, faz com que o movimento, o sistema, assim como era antes e agora durante permanece, mais concentrado. O Brasil tem poucos bancos. Então, isso é um movimento preocupante, porque até o exato momento não existe uma política para, por exemplo, aproveitamento das fintechs. O que a gente vê é uma outra solução sendo implementada. Então, um exemplo disso é a PicPay, aqui em São Paulo, que está entregando alguns valores ali, principalmente de merenda e outros tantos, ali por meio da plataforma. Veja, é uma entre tantas outras que a gente tem. A gente tem em ordem aí de numérica aí de 600 fintechs, isso nos mais diversas funções. Adquirente, subcredenciadora, credenciadora, sociedade de crédito e por aí vai. Além disso, a gente, como foi bem citado, a média, mais ou menos, de sobrevivência de uma micro e pequena empresa, e esses números divergem, mas o que vale citar é que ele é um período curto, que essas empresas sobrevivem sem fluxo de caixa, em 15, 25 dias. Isso é muito pouco. Então, as medidas, elas são muito prudentes, devem ser implementadas, só que até chegar na ponta, esse recurso está demorando, por diversos fatores que também inclui essa digitalização, essa tecnologia que poderia acessar muito mais rápido
as pessoas. Veja, hoje, só para dar alguns números, hoje a gente tem de celulares, smartphones ativos no Brasil 220 milhões. Tá? A gente tem mais smartphone ativo do que habitante, do que cidadão, certo? Isso não necessariamente quer dizer que todo mundo tem um smartphone, mas muita gente tem smartphone e que usa, por exemplo, o WhatsApp. E muitas pessoas que não estão na rede bancária, mas têm o WhatsApp. O WhatsApp hoje é o grande comércio eletrônico. A realidade é, muitas pessoas utilizam, por exemplo, o WhatsApp para gerar renda. O último dado que a gente tem, pré-pandemia, é que a gente tem 57 milhões de brasileiros e brasileiras que usam alguma plataforma digital para obter renda. Já é um número significativo. A tendência agora é esse número intensificar. Então, esse número aumentar durante e pós. E voltando para o assunto do WhatsApp, já há possibilidade, por exemplo, de ter uma solução de pagamento, recebimento por meio dessas plataformas de mensagem. Vide o que acontece com o WeChat na China. Isso tudo é um arcabouço de situações que, utilizando-se das tecnologias das startups ou das scale-ups que já estão rodando, que poderia ser pensado. Obviamente, numa situação de crise, assim, você tem que ir aonde existe mais certeza de efetividade. Infelizmente, a maior certeza de efetividade é via a forma como foi colocado. Mas há sim como melhorar, há sim como a gente conseguir intensificar e que todos esses empreendedores, ou mesmo os cidadãos que queiram e estão nos grupos elencados para receber os R$ 600 de auxílio emergencial, possam fazê-lo. E a tecnologia está aí disponível. Eu acho que é muito legal que fosse utilizado isso para a gente manter uma semente, um embrião do que o que será um contexto dos próximos anos, porque já está acontecendo agora, que é esse novo mercado Nova realidade, né? envolvendo essa nova realidade envolvendo a tecnologia. Na verdade, eu compartilho muito a sua visão e acho que dentro do que todo mundo aqui que é otimista, né? Eu também sou uma. Que o contexto geral seja de que as pessoas aproveitem o chacoalhão que o vírus trouxe para trazer esses aprendizados, para, no caso do governo, começar a ser mais digital. É inadmissível que tenha levado tanto tempo para levar, para chegar o dinheiro na mão das pessoas, das empresas. Tem que fazer mais integração, tem que migrar para uma situação em que a gente precisa começar a criar as avenidas para que, por exemplo, fintechs consigam ajudar também num momento como esse, para evitar que crises como essa gerem mais concentração de poder de mercado, que é o que acontece hoje em todos os setores, não só no financeiro, né? Então, tem essa gigantesca oportunidade, né? Vamos fazer para usar o clichê, mas o clichê é muito válido, vamos fazer do limão uma limonada. A gente está caminhando para os últimos minutinhos, então eu queria pedir para cada um de vocês fazer seu comentário final em 30, 40 segundos. Começando pelo Vitor, os últimos serão os primeiros. Bom, primeiramente agradecer a todos que participaram, estão aqui online, também os que vão assistir isso em outros canais digitais, colocar uma mensagem que eu acho que é a mensagem que eu devo colocar, já que eu represento um determinado segmento, e verificar e que isso fique bem claro. A gente vai passar por um momento de convergência tecnológica. Isso não significa necessariamente que todo negócio terá alguma coisa tecnológica, nem que você, pequeno empreendedor ou mesmo funcionário, deva saber sobre tecnologia. Mas o conceito e as habilidades que isso irá impor são necessárias que sejam entendidas. Essa convergência tecnológica significa que a indústria vai passar por um processo de integração e de trabalho em rede. Então, da mesma forma que eu, numa plataforma, trabalho em rede,
a indústria vai passar a trabalhar em rede, ou seja, vai se conectar diretamente com o consumidor, vai ter mais automatização por meio do 5G, vai conseguir otimizar produtos e serviços diminuindo o custo. Esse novo ambiente de convergência tecnológica requer novas habilidades. Essas novas habilidades, elas incluem um processo também de desaprendizado. Aquilo que você sabe que funciona e que funcionou até agora não necessariamente vai ser o que vai prosperar. Então, o quanto mais vocês ficarem atualizados por meio do que está disponível já no universo digital para se instruir, melhor. E entendam que isso é um caminho que a gente já está vivendo e que cada vez mais a gente viverá. Então, quanto mais rápido você fazer esse processo, melhor. Obrigado. Joia, muito obrigada. Edson? Momentos como esse são ímpares, momentos de arbitragem, de mudança, né, de desvio, e acho que é um momento de grandes oportunidades, né? Então, o dinheiro está mudando de mão, e acho que quem é empreendedor tem que saber cheirar essas oportunidades, ir atrás dela com ética, né, e responsabilidade social, mas esse é o momento de crescer como nunca se cresceu na vida. Muito bom. Marcelo? Vamos lá. A mensagem que eu queria deixar aqui é a mesma que eu estou deixando para os nossos parceiros de negócio e para todo mundo que está ao nosso alcance. É uma reflexão, uma pergunta para você fazer para si mesmo. Que história você vai querer que seja contada sobre você daqui a um ano? Porque o fato é que você está construindo isso exatamente nesse segundo. Tá? Nesse segundo, você está construindo a história que vai ser contada sobre você daqui a um ano, naquele momento daquela crise, o que aconteceu, como seu negócio se transformou, como você achou a solução e como você sobreviveu e saiu disso mais forte. Então, essa é uma história muito legal de se contar. Ela pode ser muito ruim também, essa história. Tudo depende do que você fizer nesse exato minuto onde você está escrevendo a história que vai ser contada. Muito bom. Gente, queria agradecer muitíssimo a participação dos nossos panelistas, Edson, Vitor, Marcelo, muitíssimo obrigada. Obrigada a participação de todos. Tem algumas perguntas que a gente não conseguiu endereçar aqui durante a nosso webinar. Eu vou tentar encaminhar para cada uma das pessoas aqui. Muitíssimo obrigada a todos. Sucesso e plantem as sementes da história que vocês querem contar. Obrigada. Obrigado, gente.